Se não quer apodrecer num asilo, some da minha casa agora. Meu genro berrou apontando o dedo no meu rosto, cuspindo saliva de tanto ódio, sem saber que eu tinha descoberto que ele estava vendendo minhas propriedades pelas costas, falsificando minha assinatura em contratos milionários e planejando me internar à força numa clínica psiquiátrica para ficar com meu patrimônio de 2,3 milhões de reais. Meu nome é Antônio Silva. Tenho 67 anos. Sou empresário aposentado do ramo de construção civil. Construí um império do zero carregando massa aos 14 anos. E esta é a história de como meu próprio genro tentou me roubar, me humilhar e me destruir. Mas acabou perdendo tudo, sendo preso e arruinado para sempre. Se você é pai de família e já desconfiou do genro, deixa o like porque o que vou contar vai abrir seus olhos para os sinais que você pode estar ignorando. Quando esse moleque de 35 anos gritou comigo na minha própria casa, na sala onde criei meus 3 filhos, onde recebi netos nos braços, onde chorei a morte da minha esposa, ele pensou que estava lidando com um velho indefeso, senil e confuso. Mas em 45 anos, construindo empresas, enfrentando concorrência desleal, lidando com funcionários desonestos e atravessando crises econômicas, aprendi que quem subestima a experiência de um homem maduro sempre se dá mal feio. O que fiz depois daquele grito humilhante, minha filha nunca imaginou que seu pai era capaz. Transformei a dor da traição em combustível para uma vingança tão calculada, tão devastadora, que Bruno jamais vai se recuperar do estrago. E tudo dentro da lei, usando a inteligência que 67 anos de vida me deram. Para entender como cheguei nesse momento de humilhação extrema, preciso voltar 3 anos e meio no tempo, para aquela tarde de domingo quando conheci Bruno Silva Santos, o homem que minha filha Amanda trouxe para casa pela primeira vez, dizendo que estava namorando sério e que ele queria conhecer a família. Amanda sempre foi minha princesa absoluta, a única filha depois de 2 meninos, João, hoje engenheiro civil em São Paulo, e Pedro, médico estabelecido no Rio de Janeiro. Ela estava com 28 anos na época, recém-formada em pedagogia pela Universidade Federal, trabalhando numa escola particular tradicional da cidade, ganhando seus próprios 3.800 reais mensais e morando sozinha num apartamento que eu ajudei a comprar. Bruno chegou naquela tarde de março, vestindo camisa polo importada, calça social impecável, sapato italiano de couro legítimo, dirigindo um BMW 320i prata, que devia custar uns 180 mil reais. Tinha 1,78 de altura, cabelo bem cortado, barba feita, dentes perfeitamente alinhados e aquele sorriso seguro de homem que sabe causar boa impressão. Senhor Antônio Silva, ele disse me estendendo a mão com firmeza calculada. É uma honra conhecer o homem que criou uma mulher tão especial quanto a Amanda. Ouvi falar muito de sua trajetória empresarial. É inspirador conhecer alguém que construiu tanto a partir do próprio suor. Me apresentou como empresário do ramo de marketing digital, dono de uma agência que atendia empresas médias da região. Falava com segurança sobre mercado online, redes sociais, estratégias digitais, assuntos que eu não dominava, mas que soavam convincentes na boca dele. Disse que tinha escritório no centro comercial mais nobre da cidade e equipe de 12 funcionários especializados. Eu que comecei carregando saco de cimento nos canteiros de obra, aos 14 anos para ajudar minha mãe viúva, que estudei à noite durante 10 anos enquanto trabalhava de dia, que construí minha construtora tijolo por tijolo, até chegar a uma empresa com 200 funcionários e faturamento anual de 15 milhões de reais. Fiquei emocionado pensando que tinha finalmente ganhado um filho com ambição e capacidade. Amanda estava radiante naquele domingo. Nunca tinha visto minha filha tão apaixonada, tão segura de ter encontrado o homem certo. Ela falava dos planos que tinham juntos: casamento em grande estilo, lua de mel na Europa, casa própria num bairro residencial tranquilo, filhos educados nas melhores escolas. Bruno confirmava cada sonho dela, com aquele sorriso confiante. Senhor Antônio, Bruno me disse quando ficamos sozinhos na varanda após o almoço. Quero pedir oficialmente a mão da Amanda em casamento. Sei que é tradição antiga,
mas acredito em valores familiares sólidos. Prometo cuidar dela como o Senhor sempre cuidou, dar o melhor que posso oferecer e honrar a família Silva com minha dedicação e caráter. Como pai que trabalhou a vida toda pensando no futuro dos filhos, como homem que valoriza tradições e respeito familiar, como avô em potencial sonhando com netos correndo pela casa, eu não tinha como recusar aquela felicidade estampada no rosto da minha princesa. Minha esposa Margarete tinha morrido 2 anos antes, depois de 8 meses lutando contra um câncer de pâncreas que descobrimos tarde demais. Desde então, eu morava sozinho numa casa de 400 metros quadrados, 4 quartos, 3 suítes, escritório, biblioteca, garagem para 4 carros, jardim com piscina, churrasqueira e área gourmet completa, no bairro mais valorizado da cidade. A casa valia 850 mil na época, mas para mim valia muito mais que dinheiro. Ali criei meus filhos, recebi amigos, celebrei conquistas, chorei derrotas, planejei o futuro, construí memórias de 35 anos de casamento feliz. Cada cômodo tinha história, cada móvel guardava lembranças, cada foto nas paredes contava nossa trajetória familiar. Minha rotina era simples, mas organizada. Acordava às 6 horas em ponto, como sempre fiz durante a vida ativa. Tomava café da manhã lendo 3 jornais diferentes para me manter informado, cuidava dos investimentos e propriedades no escritório montado em casa, almoçava assistindo o Jornal Nacional, e à tarde recebia visitas de filhos, netos, amigos ou ia ao clube jogar dominó com a turma da minha geração. O patrimônio que construí ao longo de 5 décadas de trabalho não era modesto. Além da casa principal, tinha um apartamento de 120 metros quadrados na região central que alugava por 4.200 mensais, 450 mil reais aplicados em CDBs de bancos sólidos, 280 mil reais investidos em ações de empresas que conhecia e acompanhava há anos, 2 salas comerciais de 60 metros cada que alugava por 2.800 reais mensais cada uma, um terreno de 1.200 metros quadrados no litoral avaliado em 320 mil reais. No total, meu patrimônio ultrapassava 2,3 milhões de reais. Dinheiro suado, conquistado honestamente, multiplicado com inteligência e parcimônia ao longo de décadas de sacrifício e trabalho duro. Era o legado que planejava deixar para meus 3 filhos e os netos que viessem, garantindo que a família Silva tivesse sempre estabilidade financeira e oportunidades. Bruno começou frequentando a casa aos finais de semana, sempre pontual, sempre bem vestido, sempre com presentes pequenos, mas bem escolhidos, flores para Amanda, vinho bom para acompanhar o almoço, revista de negócios que sabia que me interessaria. Demonstrava educação refinada, conhecimento geral impressionante e, principalmente, respeito genuíno pelos mais velhos. Ele se interessava genuinamente pelas minhas histórias da construção civil. Fazia perguntas inteligentes sobre gestão de empresas, pedia conselhos sobre investimentos e negócios. Senhor Antônio, dizia sempre, homens da sua geração construíram este país. Quero aprender com sua experiência para não cometer os mesmos erros que outros jovens cometem por falta de orientação. No começo, eu realmente achei que tinha ganhado um filho. Amanda nunca tinha namorado alguém que demonstrasse tanto interesse pela família, tanto respeito pelas tradições, tanta consideração pelos valores que tentei ensinar para ela. Bruno era o genro que qualquer pai sonharia ter. Educado, ambicioso, respeitoso e genuinamente apaixonado pela minha filha. Confiei nele como confio nos meus próprios filhos, como confiei nos sócios que me acompanharam durante décadas de negócios bem-sucedidos, como confiei nos poucos amigos verdadeiros que a vida me deu. Para mim, confiança não se dá fácil, mas quando se dá, é total e absoluta. A primeira vez que Bruno pediu dinheiro emprestado foi 6 semanas antes do casamento, numa quinta-feira à noite, quando veio jantar em casa. Amanda estava terminando o curso de especialização e ficou estudando na biblioteca, deixando-nos conversando sozinhos na varanda sobre os preparativos da cerimônia. Senhor Antônio,
Ele começou com aquele tom respeitoso que sempre usava. Estou passando por um probleminha temporário de fluxo de caixa. Um cliente importante atrasou o pagamento de um projeto grande e preciso de R$18.000 para fechar a compra das alianças e do anel de noivado da Amanda. Sei que não é sua obrigação, mas poderia me ajudar? Pago na semana que vem com 10% de juros. Como negar dinheiro para comprar as alianças da minha própria filha? Como questionar um futuro genro que falava com tanta sinceridade, que apresentava uma necessidade tão específica e urgente, que oferecia até juros pelo empréstimo? Fui ao cofre do escritório e peguei o dinheiro sem hesitar um segundo. É claro que o dinheiro nunca voltou. Quando o cobrei na semana seguinte, Bruno explicou que o cliente tinha atrasado o pagamento novamente, que estava numa situação delicada, mas temporária, que me pagaria assim que recebesse. Ofereceu juros compostos, sugeriu parcelamento, prometeu pagamento em dobro assim que a situação se normalizasse. Amanda me pedia paciência sempre que eu comentava sobre o dinheiro. Pai, você sabe como é difícil no começo. Os negócios do Bruno ainda estão crescendo, mas ele tem contratos importantes fechados. É questão de tempo até a situação se estabilizar. Como contestar a própria filha defendendo o noivo? E eu, que sempre fui homem de palavra, que construí minha reputação empresarial, cumprindo prazos e honrando compromissos, entendia perfeitamente as dificuldades de quem está construindo um negócio do zero. Lembrava das minhas próprias dificuldades no começo, dos perrengues para fechar o primeiro contrato, das noites sem dormir preocupado com o fluxo de caixa. O casamento foi realmente lindo, numa igreja centenária do centro histórico, decoração assinada por profissional renomado, festa para 250 convidados no clube mais tradicional da cidade. Amanda estava radiante no vestido de R$8.000 que escolhemos juntos, Bruno impecável no smoking alugado, e eu orgulhoso entregando minha princesa para o homem que acreditava ser digno dela. Paguei metade dos R$45.000 que custou a festa, orgulhoso de proporcionar esse momento especial para minha filha. Bruno fez um discurso emocionante durante a cerimônia, agradecendo por ter sido aceito na família Silva, prometendo ser o marido que Amanda merecia e o genro que eu podia ter orgulho de apresentar para qualquer pessoa. Senhor Antônio, ele disse no microfone, com lágrimas nos olhos que pareciam genuínas, obrigado por me acolher como filho. Prometo honrar a confiança que depositou em mim e fazer tudo para merecer o tesouro que é a Amanda. Nossa família só vai crescer e se fortalecer a partir de hoje. Os convidados aplaudiram emocionados, eu chorei de orgulho e Amanda me abraçou agradecendo por ter sido tão generoso e acolhedor com o homem que ela amava. Naquele momento, eu tinha certeza de que tinha tomado a decisão certa, de que Bruno seria realmente o filho que nunca tive. Deixa o like se você é pai de família e entende a emoção de ver uma filha feliz, porque essa sensação de orgulho paternal foi exatamente o que aquele safado usou para me manipular durante 3 anos. E o que aconteceu depois da lua de mel na Itália foi só o começo da destruição que ele planejou para minha vida. Mas prometo uma coisa para quem está assistindo. A vingança que apliquei contra Bruno foi tão perfeita, tão devastadora e tão completa que ele jamais vai se recuperar do estrago. Porque a experiência de vida vale mais que qualquer golpe, e quando um homem de 67 anos decide mostrar quem manda, o resultado é demolidor. Depois da lua de mel de 2 semanas na Itália, viagem que custou $22.000 e foi presente meu para o casal, Amanda e Bruno se instalaram num apartamento de 2 quartos que ele tinha alugado no bairro nobre da cidade. Lugar bonito, bem localizado, $2.800 de aluguel mensal. Mas logo começaram as primeiras dificuldades financeiras que ele alegava serem temporárias. Quando Bruno começou a namorar minha filha, ele se apresentou como um empresário consolidado no mercado digital, dono de agência de marketing que atendia clientes importantes da região. Falava de contratos de $50.000, $80.000 por projeto, de empresa em crescimento exponencial, de planos de expansão para outras cidades. Parecia um jovem empreendedor de sucesso com futuro brilhante pela frente.
Nos primeiros meses de casamento, as visitas dele à minha casa se intensificaram. Sempre educado, sempre bem vestido, sempre com aquele discurso respeitoso, mas começou a aparecer com mais frequência nas horas das refeições. Vim visitar meu sogro favorito, brincava, mas percebi que comia com apetite de quem não almoçava direito em casa. Comecei ajudando com pequenas emergências mesmo, problemas que qualquer casal jovem enfrenta no início da vida conjugal. O ar-condicionado do apartamento quebrou no verão e precisou trocar o compressor, 1.200 reais que emprestei para eles. O carro da Amanda deu problema na transmissão, 2.800 de conserto que paguei direto na oficina. A conta do dentista dela veio alta depois do canal, 1.800 reais que transferi, sem pestanejar. Senhor Antônio, Bruno sempre vinha pessoalmente agradecer cada ajuda. O senhor é um pai excepcional. A Amanda tem muita sorte de ter alguém como o senhor cuidando da família. Prometo que assim que meus negócios se estabilizarem definitivamente, vou poder retribuir toda essa generosidade que não vamos esquecer jamais. Ele sempre vinha pedir pessoalmente, nunca mandava a Amanda na frente. Chegava na minha casa no final da tarde, depois do expediente, sempre com aquela cara preocupada de homem responsável enfrentando dificuldades temporárias. Sentava na poltrona da sala, aceitava o cafezinho que eu oferecia e começava explicando a situação com detalhes convincentes. Os valores foram aumentando gradativamente conforme a confiança entre nós crescia. Bruno sempre tinha uma emergência maior, sempre estava fechando um negócio importante que ia resolver tudo definitivamente. Sempre precisava de um empurrãozinho final para decolar de vez. Emprestei 8.000 reais para ele comprar computadores novos para o escritório, 12.000 reais para investir numa campanha publicitária que ia triplicar os clientes, 15.000 reais para a sociedade numa empresa de tecnologia que prometia revolucionar o mercado regional. Seu Antônio, ele me mostrava planilhas impressas, projeções de crescimento, contratos preliminares. Essa oportunidade aparece uma vez na vida. Com 15.000 reais de investimento inicial, vou conseguir 30% de participação numa empresa que já tem faturamento mensal de 200.000. Em 6 meses, estou pagando tudo o que devo e ainda sobra para a Amanda e eu comprarmos nossa casa própria. A estratégia dele era diabólica porque sempre envolvia minha filha nos benefícios dos empréstimos. Não era dinheiro para ele curtir sozinho, era investimento no futuro do casal, na estabilidade da minha filha, na segurança dos netos que eles planejavam ter. Como pai protetor, eu via cada empréstimo como investimento na felicidade da Amanda. Ele usava minha filha como intermediária emocional para os pedidos mais delicados. Amanda chegava em casa preocupada, contando que Bruno estava passando por uma fase difícil nos negócios, que tinha uma oportunidade única de crescimento, mas precisava de capital, que estava quase conseguindo fechar contratos importantes, mas faltava um empurrão financeiro final. Pai, Amanda me procurava sempre no escritório, com aqueles olhos preocupados que me partiam o coração. Eu sei que você já ajudou muito, mas o Bruno está numa situação delicada. Se conseguir esse dinheiro agora, ele garante que vai conseguir pagar tudo o que deve, e ainda sobrar para investirmos numa casa própria. Você pode ajudar mais uma vez. Como resistir quando minha própria filha estava me pedindo para salvar o casamento dela? Como negar ajuda quando ela explicava que era questão de sobrevivência financeira do casal? Como deixar minha princesa passando aperto quando eu tinha dinheiro sobrando na conta? Bruno desenvolveu técnicas sofisticadas de manipulação emocional. Sempre me consultava sobre decisões importantes, pedia conselhos sobre investimentos, demonstrava interesse genuíno nas minhas experiências empresariais. Me fazia sentir importante, respeitado, necessário para o sucesso dele. Era orgulhoso quando ele dizia: Senhor Antônio, o senhor é meu mentor. Não tomaria decisão importante sem ouvir sua opinião primeiro. Ele estudou minha personalidade com precisão cirúrgica. Descobriu que eu valorizo honestidade, trabalho duro, ambição controlada, respeito familiar.
Sempre chegava com propostas que tocavam exatamente nesses pontos. É uma oportunidade de expandir os negócios com um trabalho sério. Vai garantir estabilidade para Amanda. É investimento de longo prazo, não gastança. Deveria ter desconfiado quando ele começou a demonstrar conhecimento excessivo sobre minha situação financeira. Sabia que eu tinha apartamento para alugar, conhecia os valores aproximados dos meus investimentos, comentava sobre as salas comerciais como se tivesse estudado minha declaração de imposto de renda. Quando questionava como sabia tanto, respondia: Amanda comenta às vezes com orgulho do patrimônio que o Senhor construiu. Minha experiência de décadas lidando com todo tipo de gente dizia que algo estava errado, mas o coração de pai falava mais alto que a razão empresarial. Eu queria acreditar que Bruno era diferente, que minha filha tinha escolhido bem, que eu estava ajudando a construir um futuro sólido para eles. Os empréstimos viraram rotina mensal. Bruno sempre aparecia com alguma emergência. Fornecedor cobrando à vista, oportunidade que não podia perder, cliente importante exigindo equipamentos novos, sociedade que precisava ser formalizada urgente. Sempre valores entre 5 mil e 20 mil. Sempre com promessa de pagamento rápido, sempre com justificativas detalhadas e convincentes. Senhor Antônio, ele falava com aquela sinceridade ensaiada. Sei que estou abusando da sua generosidade, mas é a última vez que preciso pedir. Fechei um contrato de 120 mil reais com pagamento em 60 dias. Assim que receber, pago tudo o que devo com juros e nunca mais preciso incomodar o senhor. Bruno me disse certa vez que eu não confiava suficientemente nele, que um homem da minha experiência deveria entender as dificuldades naturais de quem está construindo um negócio do zero, que ele só precisava de tempo e oportunidade para provar que era digno da confiança que eu depositava nele. Seu Antônio, o senhor construiu um império partindo do nada. Eu tenho a mesma ambição, a mesma determinação. Só preciso do apoio temporário até decolar definitivamente. A chantagem emocional se intensificou quando Amanda engravidou no 2º ano de casamento. Bruno usava o bebê que nem tinha nascido para justificar empréstimos cada vez maiores. Senhor Antônio, quando meu filho nascer, quero que ele tenha orgulho do pai e do avô. Mas para isso preciso estabilizar definitivamente minha situação financeira. Não posso ser pai sem ter condições de sustentar minha família com dignidade. Ele começou a me envolver em decisões do casal, sempre pedindo minha opinião sobre questões importantes. Onde fazer o pré-natal da Amanda, qual escola escolher para o futuro neto, como investir o dinheiro da empresa dele. Me fazia sentir como patriarca respeitado, consultado, fundamental para o futuro da família. Gradualmente, Bruno assumiu o papel de conselheiro principal da minha filha em questões financeiras. Sugeria onde ela deveria investir o dinheiro, como deveria gerenciar as economias do casal, que decisões tomar sobre compras importantes. Amanda começou a me consultar menos e a seguir mais as orientações do marido. Fui ficando de lado nas decisões importantes da vida dela. Quando Amanda decidiu largar o emprego para se dedicar integralmente à gravidez, não me consultou previamente. Quando eles mudaram para apartamento maior e mais caro, soube depois que já tinham assinado o contrato. Minha opinião sobre trabalho, investimentos, planejamento familiar não era mais solicitada nem respeitada. Bruno me isolava sutilmente das decisões familiares, usando argumentos modernos sobre independência do casal. Senhor Antônio, Amanda e eu precisamos aprender a tomar nossas próprias decisões como família. É importante para nosso crescimento como casal maduro. Parecia progressista, sensato, natural. Eu não percebia que era estratégia para me afastar do controle sobre minha própria filha. Quando Amanda perdeu o bebê no 6º mês de gravidez, todo mundo ficou devastado. Eu chorei a perda do meu primeiro neto como se fosse perda de um filho. Minha filha entrou em depressão profunda, precisou de acompanhamento psicológico, ficou 2 meses sem trabalhar para se recuperar emocionalmente. No meio dessa tragédia familiar, Bruno teve a cara de pau de me procurar 2 dias depois do hospital, pedindo 25 mil reais para cobrir despesas médicas extraordinárias,
que o plano de saúde não pagou. Eu estava destroçado pela perda. Amanda estava sedada de tanto chorar. E aquele desgraçado pensava em dinheiro. Senhor Antônio, ele veio na minha casa numa manhã de segunda-feira. Sei que é momento delicado, mas as contas do hospital chegaram altas e o plano está questionando alguns procedimentos. Preciso resolver isso logo para não ficar devendo e prejudicar nosso nome na praça. Se você tem filha e genro, comenta aí se já percebeu sinais parecidos, porque essa manipulação é mais comum do que parece. A diferença é que eu demorei 3 anos para perceber que estava sendo roubado sistematicamente por um criminoso profissional. Foi quando comecei a perceber que Bruno demonstrava mais interesse nos meus bens materiais do que em construir patrimônio próprio com Amanda. Fazia perguntas específicas sobre rendimentos dos meus aluguéis. Sugeria mudanças nos investimentos que me renderiam menos, mas facilitariam o acesso dele ao dinheiro. Se oferecia para me ajudar com documentação bancária. O momento do despertar chegou 2 semanas depois que Amanda perdeu o bebê. Eu estava devastado, ela estava em depressão, a família toda abalada e resolvi trabalhar em casa para ficar perto da minha filha. Foi aí que descobri Bruno no meu escritório, mexendo no meu computador, falando ao telefone sobre negócios que eu nunca autorizei. Mas o que encontrei dentro do meu próprio cofre naquela tarde de quarta-feira me deixou sem chão e mudou para sempre minha percepção sobre o homem que eu havia acolhido como filho. Naquela quarta-feira, 15 de junho, eu tinha cancelado o compromisso no clube e voltado para casa mais cedo porque Amanda estava passando mal, ainda se recuperando da perda do bebê. Era 14h30 quando entrei pela porta da cozinha, como sempre fazia, e ouvi vozes vindas do meu escritório. Uma era claramente do Bruno, mas ele falava num tom que nunca tinha usado na minha presença. Não, Carlos, o velho não suspeita de nada, ele dizia ao telefone. Consegui acesso a mais 2 contas dele semana passada. O cara é tão ingênuo que assina qualquer papel que eu coloco na frente. Vamos acelerar a liquidação do terreno do litoral ainda esta semana, antes que alguém da família resolva se meter. Quando abri a porta do escritório sem bater, encontrei Bruno sentado na minha cadeira de couro, mexendo no meu computador, com documentos espalhados na mesa e uma pasta aberta que reconheci como sendo do meu cofre particular. Ele se assustou tanto que derrubou o café quente na mesa, gaguejou uma desculpa patética sobre organizar os papéis do senhor e tentou fechar rapidamente o que estava vendo na tela. Bruno, falei com voz firme, o que você está fazendo no meu escritório mexendo nas minhas coisas? Ele levantou da cadeira, tropeçando, balbuciou algo sobre Amanda ter pedido para procurar um documento e tentou sair correndo da sala. Fica aí, ordenei. Explica direito o que estava fazendo. A cara dele era de animal acuado. O sangue tinha sumido do rosto, as mãos tremiam visivelmente e ele suava frio mesmo com o ar-condicionado ligado. Seu Antônio, a Amanda me pediu para procurar o documento do plano de saúde para resolver a questão do hospital. Vim aqui procurar e acabei me confundindo com os papéis. Era mentira deslavada. Amanda estava dormindo há 2 horas depois de tomar calmante. E o documento do plano de saúde estava na pasta dela no quarto, não no meu escritório. Além disso, ele estava claramente mexendo no computador, não procurando papéis na mesa. Assim que Bruno saiu da minha casa praticamente correndo, fui direto verificar o cofre. A combinação estava certa, mas percebi imediatamente que documentos importantes estavam fora do lugar habitual. Sou homem metódico, organizado, cada papel tem lugar específico e definido. Quem mexe em arquivo alheio sempre deixa rastros para quem conhece a organização original. A escritura do terreno do litoral estava com anotações feitas a lápis nas margens, cálculos de valores que eu nunca tinha feito. Procurações que não lembrava de ter assinado estavam dentro de uma pasta nova que eu não reconhecia. Contratos de sociedade de empresas que nunca ouvi falar estavam misturados com meus documentos pessoais. Senti o sangue gelar nas veias. Peguei imediatamente todos os documentos questionáveis e levei para a mesa do escritório para examinar com lupa. Algumas assinaturas pareciam minhas, mas tinham detalhes diferentes do meu padrão normal.
Datas que não batiam com minha memória, valores que não faziam sentido, empresas que nunca conheci nem autorizei sociedade. Liguei na mesma hora para Dr. Roberto, meu advogado há 22 anos, e pedi reunião urgente. Dr. Roberto, preciso verificar alguns documentos que encontrei em casa. Acho que podem ter problemas de autenticidade ou autorização. Pode me receber hoje ainda? Marcamos para 16 horas no escritório dele. Comecei imediatamente a vasculhar minhas contas bancárias pela internet com atenção que nunca tinha dado antes. Sempre confiei na honestidade das instituições financeiras. Conferia apenas saldos finais. Nunca analisei linha por linha as movimentações detalhadas. Foi aí que descobri o rombo. Transferências de 12 mil, 18 mil, 25 mil saindo regularmente das minhas aplicações para contas correntes que eu não reconhecia. Sempre com autorização via procuração eletrônica. Sempre em horários que eu estava fora de casa. Sempre para bancos diferentes, onde eu nunca tive conta nem relacionamento. Liguei imediatamente para meu contador, seu Manuel, que cuida da minha vida financeira há 15 anos. Seu Manuel, estou vendo movimentações estranhas nas minhas contas. O senhor autorizou transferências grandes nas últimas semanas. A resposta dele me deixou ainda mais preocupado. Senhor Antônio, o senhor mesmo autorizou através das procurações que assinou. Pensei que estava diversificando investimentos com orientação de algum consultor. Dr. Roberto examinou os documentos com expressão cada vez mais séria. Depois de uma hora analisando, me deu o diagnóstico devastador. Antônio, esses papéis têm problemas graves. Algumas assinaturas parecem falsificadas. Outras foram obtidas através de documentos legítimos, mas usadas para finalidades diferentes das originais. Você foi vítima de estelionato sofisticado. A extensão real da traição foi se revelando ao longo dos dias seguintes. Contratei perito em documentos copia para examinar as assinaturas questionáveis. Resultado: 12 documentos com assinaturas falsificadas, 8 procurações legítimas usadas indevidamente, 5 contratos de sociedade de empresas que nunca autorizei criar. Descobri que Bruno tinha desviado 347 mil réis ao longo de 2 anos e meio através de um esquema sofisticado que envolvia múltiplas contas bancárias, empresas de fachada criadas em meu nome e uma rede de cúmplices especializados em fraudes contra idosos. Não era amador, era criminoso profissional. O investigador particular que contratei, Carlos Mendoza, ex-delegado especializado em crimes financeiros, mapeou toda a operação em 2 semanas. Bruno tinha conta em 6 bancos diferentes, 3 empresas registradas em meu nome sem meu conhecimento e sociedade com outras 4 pessoas em negócios que existiam apenas no papel. Senhor Silva, Carlos me explicou com um relatório de 40 páginas. Seu genro coordena quadrilha especializada em golpes contra idosos com patrimônio. Eles estudam a vítima durante meses, criam relacionamento de confiança e aplicam esquema gradual de apropriação. Você é o 5º caso que identificamos com o mesmo padrão. O pior foi descobrir o envolvimento da minha própria filha na operação. Amanda tinha acesso aos extratos da conta conjunta que criamos para despesas dela, e era matematicamente impossível ela não ter percebido transferências regulares de valores altos para contas do marido. Ela estava sendo manipulada ou era cúmplice consciente? Qualquer hipótese me destroçava. Vasculhei e-mails antigos que Bruno tinha enviado e descobri comunicação dele com pessoas que eu não conhecia, discutindo estratégias para acelerar liquidação do patrimônio do sogro e cronograma para conseguir procuração geral definitiva. Era premeditação clara, crime organizado, operação planejada para me destruir financeiramente. Encontrei gravações no celular dele, que Amanda às vezes usava, de conversas onde ele ria da minha ingenuidade e chamava minha filha de idiota útil para os planos dele. Dizia coisas como: "O velho confia tanto em mim que assina qualquer coisa. A filha dele é tão apaixonada que aceita qualquer história que invento." Senti uma fúria que nunca experimentei em 67 anos de vida.
Pensei nos 14 anos que comecei carregando material de construção para ajudar minha mãe viúva. Lembrei das madrugadas que passei estudando contabilidade e administração para crescer profissionalmente. Revivi os domingos que sacrifiquei com família para construir a empresa que deu emprego para centenas de pessoas. Todo aquele suor, sacrifício e dedicação estava sendo roubado por um safado que se aproveitou da minha generosidade natural e do meu amor incondicional pela minha filha. Cada real desviado representava horas de trabalho, anos de planejamento, décadas de economia responsável para garantir futuro da família. As estratégias criminosas dele eram impressionantemente elaboradas. Bruno falsificou minha assinatura em documentos bancários, usou procurações legítimas para finalidades fraudulentas, criou empresas fantasmas para movimentar dinheiro ilegal e até conseguiu cartão de crédito em meu nome com limite de R$ 50 mil que usou integralmente. Descobri que ele tinha fotografado todos os meus documentos pessoais, incluindo RG, CPF, comprovantes de renda, extratos bancários, escrituras de imóveis. Tinha arquivo completo da minha vida financeira armazenado no computador dele, organizado como se fosse dossiê para a operação de inteligência. O mais revoltante foi descobrir que outras pessoas sabiam do esquema e ninguém me avisou. Meu vizinho João tinha visto Bruno carregando caixas da minha garagem em horário que eu estava no clube. A dona Maria da esquina estranhou quando ele se apresentou como meu procurador para resolver questões de IPTU da casa. O porteiro do banco comentou com colegas sobre movimentações estranhas na minha conta. Até funcionários de instituições financeiras demonstraram suspeita em momentos específicos, mas não tomaram iniciativa de me alertar. O gerente do Banco do Brasil chegou a questionar se eu tinha certeza sobre transferência de R$ 35 mil para a conta que nunca tinha usado, mas aceitou a explicação do Bruno sem insistir na confirmação direta comigo. Bruno tinha uma rede de cúmplices que incluía contador desonesto, Ademir Silva, despachante especializado em documentos falsos, Rogério Santos, advogado corrupto, Dr. Marcelo Costa, e até funcionário de cartório que facilitava registros fraudulentos, Cláudio Ferreira. Era crime organizado estruturado, não amadorismo. Descobri que amigos que ele trouxe para jantar em casa eram outros golpistas avaliando o potencial de familiares e conhecidos meus para aplicar esquemas similares. O tal sócio Ricardo que ele apresentou estava interessado na situação financeira do meu irmão José. A consultora Patrícia queria saber sobre investimentos da minha irmã Conceição. Deixa o like se você ficou revoltado igual eu fiquei, porque essa história de traição familiar ainda vai ficar pior. O que descobri sobre os planos futuros dele para minha vida me fez entender que eu estava lidando com um psicopata perigoso, não apenas ladrão oportunista. O investigador encontrou documentos no computador de Bruno comprovando que ele planejava me internar à força numa clínica psiquiátrica usando laudo médico falso atestando demência senil. Já tinha até escolhido a instituição. Clínica Repouso Dourado no interior, onde custaria R$ 8 mil mensais e eu ficaria isolado de familiares. Ele vinha documentando sistematicamente nossa convivência para construir evidências de incapacidade mental. Gravava conversas onde eu demonstrava esquecimento natural da idade. Filmava momentos onde eu estava cansado ou distraído. Colecionava provas da minha alegada deterioração cognitiva para usar juridicamente contra mim. O plano dele era conseguir interdição judicial baseada em laudo psiquiátrico fraudulento, assumir procuração geral definitiva de todos os meus bens, internar-me numa instituição isolada e liquidar meu patrimônio completo em 6 meses. Depois disso, eu morreria naturalmente na clínica e ele herdaria tudo através da Amanda. Ali mesmo, sentado na cadeira do meu escritório onde construí todos os meus sonhos familiares e profissionais, tomei decisão definitiva. Ia acabar com aquele filho da puta de forma tão devastadora que ele jamais se recuperaria. O velho bonachão e confiante tinha morrido naquele momento. Nascia um homem determinado a aplicar vingança exemplar.
Mas antes de agir por impulso e comprometer a eficiência da minha resposta, sabia que precisava reunir provas irrefutáveis, preparar estratégia legal impecável e garantir que cada movimento fosse calculado para máximo impacto. A experiência de décadas negociando com todo tipo de gente me ensinou que vingança sem planejamento é apenas descontrole emocional. Eu ia fazer aquilo direito, dentro da lei, mas de forma tão completa e devastadora que Bruno viraria exemplo para qualquer outro criminoso que pensasse em se aproveitar de famílias trabalhadoras e honestas. A partir daquele momento de descoberta, transformei minha casa numa central de operações para desmontar Bruno completamente. Fingi que não sabia de nada e comecei a montar uma estratégia de contra-ataque com a mesma paciência e metodologia que usei para construir minha empresa ao longo de 40 anos. Bruno precisava continuar acreditando que eu era o velho ingênuo e confiante para não suspeitar que eu tinha descoberto todo o esquema criminoso. O primeiro passo foi transformar minha residência num verdadeiro centro de inteligência. Instalei 12 câmeras de segurança de alta definição em pontos estratégicos da casa: escritório, sala de estar, cozinha, garagem, área externa e até no quarto de hóspedes onde Bruno às vezes ficava quando Amanda passava mal. Comprei equipamentos profissionais de R$ 15.000 e contratei técnico discreto que fez instalação sem que ninguém percebesse. As câmeras tinham áudio de alta qualidade, gravação em nuvem com backup automático e acesso remoto pelo meu celular. Queria documentar cada palavra, cada gesto, cada momento de traição para usar como evidência irrefutável no confronto final. Instalei também gravadores digitais microscópicos em locais onde ele costumava conversar ao telefone. Imediatamente, procurei meu advogado de confiança, Dr. Roberto Mendes, que me assessora há mais de 20 anos em questões empresariais e pessoais importantes. Expliquei toda a situação em detalhes e pedi orientação para agir de forma legal, mas devastadoramente eficiente. Seu Antônio, ele me orientou, vamos reunir provas irrefutáveis antes de partir para confronto. Crime contra idoso tem agravantes penais significativas. Dr. Roberto me apresentou legislação específica sobre crimes contra pessoas idosas, penas mais severas, foro privilegiado, possibilidade de prisão preventiva, agravantes por abuso de confiança familiar. Bruno não sabia, mas mexeu com categoria protegida especialmente pela justiça brasileira. Contratei investigador particular especializado em crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Carlos Mendoza, ex-delegado federal com 25 anos de experiência em investigações complexas, cobrava 8.000 por semana de serviços, mas tinha reputação de eficiência absoluta em casos similares. Investimento que valeria cada centavo. Senhor Silva, Carlos me explicou na primeira reunião, vou mapear toda a rede criminosa, rastrear cada centavo desviado, identificar todos os cúmplices e preparar dossiê completo para Ministério Público. Em 30 dias, você vai ter relatório que garante condenação dele e recuperação do patrimônio. Comecei a jogar o jogo dele melhor que ele próprio jogava. Cada encontro virou performance teatral, onde eu representava papel do sogro cada vez mais dependente e confuso, enquanto coletava evidências devastadoras contra ele. Bruno ficou animado demais quando comecei a fingir esquecimento e dependência. Deixei Bruno se sentir cada vez mais seguro e confiante no sucesso do esquema dele. Concordei com sugestões de investimentos que ele propunha, aceitei assinar novos documentos bancários, até mesmo permiti que ele organizasse minha documentação financeira, mas sempre depois de fotografar tudo e enviar cópia digitalizada para Dr. Roberto. Cada assinatura fraudulenta que ele me fazia dar era fotografada, cada documento falso que apresentava era copiado, cada conversa que tínhamos era gravada discretamente. Bruno pensava que estava enganando um velho senil, mas, na verdade, estava fornecendo evidências para a própria condenação. Fingi estar cada vez mais confuso e esquecido para testar até onde ele levaria o plano de me declarar mentalmente incapaz. Misturava datas propositalmente,
Fazia perguntas repetitivas sobre assuntos que acabara de discutir, reclamava de dores imaginárias e problemas de memória inventados. A reação dele confirmava que dependência mental minha era fundamental para a estratégia criminosa. Seu Antônio, Bruno ficou visivelmente animado quando comecei a representar demência. O senhor não acha que deveria procurar ajuda médica? Estou notando que sua memória não anda muito boa. Posso indicar psiquiatra muito competente que atende pessoas da sua idade com problemas similares. Era exatamente confirmação que eu precisava. Bruno estava conduzindo situação para conseguir laudo psiquiátrico que justificasse interdição judicial. Fingi interesse na sugestão dele e pedi que marcasse consulta. Queria documentar tentativa de conseguir diagnóstico fraudulento. Criei situações específicas para flagrar Bruno em ação criminosa. Deixei 5.000 reais em dinheiro marcado dentro do cofre para testar se ele roubaria. Fingi esquecer documentos importantes sobre mesa do escritório para ver se ele aproveitaria para fotografar. Inventei viagens de fim de semana para dar oportunidade para ele agir livremente em casa. Cada armadilha funcionava perfeitamente e gerava material incriminatório adicional. Bruno roubou o dinheiro marcado em 3 dias, fotografou documentos que deixei esquecidos e aproveitou minha ausência para revistar casa inteira, procurando informações que pudesse usar contra mim. Instalei gravador digital no telefone fixo do escritório e descobri conversas dele com cúmplices, planejando próximas etapas da operação. O velho está cada vez mais gagá, ele falava rindo. Semana que vem conseguimos o laudo psiquiátrico e partimos para a interdição. Em 2 meses liquidamos tudo e sumimos. Ouvi Bruno chamando minha filha de idiota útil e comentando que ela nem desconfia que o casamento era só para facilitar acesso ao patrimônio do sogro. Gravei também conversas onde ele planejava minha morte na clínica psiquiátrica. Velhos assim não aguentam muito tempo internados. Problema vai se resolver naturalmente. Comecei a questionar movimentações bancárias específicas de forma aparentemente inocente para observar reações dele. Bruno, você lembra por que saíram 18.000 reais da minha conta na semana passada? Estou tentando organizar minhas finanças, mas não consigo lembrar esse gasto. A cara de pânico, seguida de mentira ensaiada, confirmava conhecimento e participação dele. Fiz perguntas diretas sobre documentos que ele me fazia assinar. Esse papel que assinei ontem era procuração para quê? Minha memória está falhando para detalhes importantes. Ele inventava explicações diferentes cada vez, se enrolava nas próprias mentiras, demonstrando claramente que estava mentindo descaradamente. Durante esse período de investigação, tentei discretamente proteger Amanda, sem revelar ainda o que tinha descoberto sobre Bruno. Comecei plantando dúvidas sutis sobre decisões financeiras que o casal vinha tomando. Sugeri que ela acompanhasse mais detalhadamente negócios do marido. Ofereci ajuda para organizar finanças pessoais deles. Amanda, eu dizia durante nossas conversas, você tem acompanhado os investimentos que o Bruno vem fazendo? Acho importante esposa saber onde marido está aplicando o dinheiro da família. Tentava dar oportunidades para ela perceber sozinha que algo estava errado no comportamento dele. Alguns familiares começaram a perceber mudanças suspeitas no comportamento de Bruno. Minha irmã Conceição comentou que ele fazia perguntas estranhas sobre heranças e testamentos durante visitas familiares. Meu irmão José notou interesse excessivo dele em questões de propriedades e investimentos que não eram da conta dele. Antônio? Conceição me alertou numa tarde. Esse genro seu anda muito interessado em saber quanto cada um da família tem guardado. Fez perguntas sobre meus imóveis que achei indiscretas. Fica esperto. Era sinal de que outras pessoas captavam comportamento suspeito que eu tinha ignorado por amor paternal. Vizinhos confirmaram suspeitas com informações que tinham guardado por educação. Dona Maria do lado tinha visto Bruno saindo da minha garagem, carregando caixas em horário que eu estava no clube. João da esquina estranhou quando Bruno se apresentou como meu procurador para resolver questões de IPTU, sem que eu tivesse comentado sobre isso. Seu Antônio, Dona Maria me contou discretamente, não quis me meter,
mas vi seu genro tirando coisas da sua casa várias vezes quando o senhor não estava. Pensei que fosse normal, mas achei estranho ele andar sempre olhando para os lados, como se estivesse fazendo algo errado. O investigador Carlos descobriu que Bruno operava esquema ainda maior que imaginávamos. Ele tinha mais 2 vítimas simultâneas. Empresário aposentado de 71 anos que perdeu 180 mil reais e viúva de 68 anos que teve 95 mil reais roubados, usando métodos idênticos aos aplicados comigo. Era criminoso profissional especializado em idosos com patrimônio. Senhor Silva, Carlos me mostrou o relatório detalhado. Seu genro coordena a verdadeira empresa criminosa. Tem equipe de 8 pessoas, escritório disfarçado de agência de marketing e opera há pelo menos 4 anos nessa região. Você foi escolhido como alvo principal por ter patrimônio significativo e filha que facilitaria acesso. Descobri que Bruno estudou minha família durante 6 meses antes de começar a namorar Amanda. Frequentou lugares que ela frequentava. Criou perfil falso em redes sociais para mapear nossa rotina. Até mesmo pagou informações sobre minha situação financeira para funcionário desonesto do banco. Se você quer ver esse safado se dando mal completamente, compartilha o vídeo porque a vingança que preparei foi obra de arte da justiça. Todo pai de família precisa saber como criminosos operam e como se proteger de aproveitadores que se disfarçam de genros carinhosos. Bruno estava ficando cada vez mais desesperado porque o cronograma dele estava atrasando. Percebi que ele suspeitava que eu podia estar desconfiando quando começou a pressionar por assinaturas de documentos mais importantes e definitivos. Sabia que tinha janela limitada de tempo antes que alguém descobrisse a operação. O momento crucial chegou quando ele cometeu o erro fatal que confirmou definitivamente suas intenções homicidas. Bruno tentou me convencer a fazer testamento, deixando tudo para Amanda, mas com ele como procurador exclusivo para gerenciar bens até ela atingir maturidade financeira adequada. Era a prova definitiva de que ele planejava me eliminar e roubar herança completa. Seu Antônio, ele chegou com minutas prontas de testamento. Acho importante o senhor organizar sua herança para evitar problemas futuros. Elaborei documento que protege Amanda e garante que seus bens sejam bem administrados. O testamento que ele trouxe me deixava apenas usufruto vitalício limitado, transferindo propriedade efetiva para ele. Chegou finalmente a hora do acerto de contas definitivo. Com todas as provas reunidas, todos cúmplices identificados, todas evidências documentadas, cronograma judicial preparado, era momento de mostrar para Bruno que ele tinha mexido com o homem errado e família protegida. A vingança que preparei ia ser tão completa, tão devastadora e tão pública que seria lembrada na cidade durante décadas, como exemplo do que acontece com quem tenta se aproveitar de famílias trabalhadoras e honestas. No domingo, 15 de setembro, marquei reunião familiar especial em minha casa para discutir questões importantes sobre herança e futuro da família Silva. Convidei todos, meus filhos João e Pedro, que vieram especialmente de São Paulo e Rio de Janeiro, minha irmã Conceição, meu irmão José, cunhados e, é claro, Amanda e Bruno. Disse que queria resolver definitivamente questões sucessórias e financeiras enquanto ainda tinha saúde e lucidez. Bruno chegou às 14h em ponto, mais animado que nunca, dirigindo o carro importado novo que comprou com meu próprio dinheiro roubado. Estava impecavelmente vestido, sorriso confiante estampado no rosto, carregando pasta de couro cara com documentos que tinha preparado para formalizar controle total sobre meus bens. Pensava que finalmente ia conseguir legalizar roubo que vinha cometendo há 3 anos. Organizei mesa da sala de jantar como verdadeiro tribunal familiar. Coloquei todas as evidências organizadas em pastas identificadas. Extratos bancários com marcações vermelhas nas transferências fraudulentas, cópias ampliadas das procurações falsificadas, fotos em alta resolução dos documentos que ele mexeu secretamente no meu cofre, pendrives com gravações das conversas telefônicas comprometedoras
e até impressões das imagens das câmeras escondidas, mostrando ele vasculhando meus documentos pessoais. Família. Comecei falando em pé, com voz firme de patriarca, que comandou canteiros de obra durante décadas. Reuni vocês hoje para discutir traição grave que descobri dentro da nossa própria casa. Bruno, olhei diretamente para ele. Você vai explicar para toda a família como roubou 347 mil dos meus bens ao longo de 3 anos. A reação dele foi instantânea e reveladora. O sangue desapareceu completamente do rosto. As mãos começaram a tremer visivelmente. O sorriso confiante se transformou em expressão de animal acuado. Tentou se levantar da cadeira balbuciando que precisava ir embora urgente, mas meus filhos já estavam posicionados estrategicamente, bloqueando saídas. Senta aí, Bruno, ordenei com autoridade de quem não aceita contestação. A conversa está só começando e você vai ouvir até o final. Depois de 3 anos roubando minha família, vai ter que explicar cada centavo desviado. Comecei mostrando primeira pasta com extratos bancários organizados cronologicamente. Explica para toda a família como saíram 347 mil reais das minhas contas ao longo dos últimos 3 anos para contas em seu nome, sem que eu tenha autorizado uma única transferência. Abri página por página, mostrando datas, valores, destinos, frequência das operações fraudulentas. Bruno tentou negar desesperadamente, inventando histórias sobre investimentos que eu tinha autorizado, problemas no sistema bancário, confusões administrativas. Seu Antônio, deve ter algum engano. Nunca mexi no dinheiro do senhor sem autorização expressa. Pode ser erro do banco. Operações que esquecemos de registrar. Primeira mentira confirmada, anunciei para a família. Peguei segunda pasta com cópias das procurações analisadas por perito em documentos copia. Relatório técnico comprova que você falsificou minha assinatura em 12 documentos bancários diferentes. Perícia grafotécnica tem 99,7% de certeza científica. Mostrei comparação lado a lado das assinaturas, as verdadeiras que fiz conscientemente versus as falsificadas que ele produziu para autorizar transferências. Diferenças eram gritantes para olho treinado: pressão da caneta, inclinação das letras, velocidade do traçado, tremor característico de quem está copiando a assinatura alheia. Segunda mentira desmascarada, continuei metodicamente. Liguei televisão da sala para exibir primeira gravação de áudio. Agora vocês vão ouvir a própria voz dele planejando acelerar roubo dos meus bens. Toquei conversa telefônica, onde Bruno falava com contador cúmplice sobre liquidar imóveis do velho antes que ele perceba o esquema. O silêncio na sala era sepulcral. Amanda começou a chorar convulsivamente quando ouviu o marido falando sobre explorar a ingenuidade do sogro senil e usar a esposa idiota para conseguir mais acesso aos documentos. Meus filhos ficaram visivelmente revoltados, serindo punhos, contendo raiva com dificuldade. Terceira mentira destruída de prosseguir implacavelmente. Mostrei fotos em alta resolução dele no meu escritório, mexendo secretamente em documentos, tiradas pelas câmeras que instalei sem ele saber. Estas imagens foram capturadas durante suas invasões criminosas ao meu cofre particular. Bruno estava completamente desesperado, suando frio, tentando inventar explicações cada vez mais absurdas. Seu Antônio, a Amanda me pediu para organizar documentos importantes. Estava apenas tentando ajudar a família com questões administrativas complexas. Quarta mentira demolida, anunciei triunfante. Chamei Amanda para depor. Filha, você alguma vez pediu para Bruno mexer nos meus documentos pessoais? Amanda negou categoricamente entre soluços. Nunca, pai. Nunca pedi nada disso. Nem sabia que ele entrava no seu escritório. Chegou o momento de revelar descoberta mais chocante. Peguei quinta pasta, com documentos que encontrei no computador dele sobre plano de internação forçada. Agora vocês vão conhecer a intenção real dele. Internar-me numa clínica psiquiátrica usando laudo médico falso para assumir controle total dos meus bens. Mostrei prints das pesquisas que ele fez sobre clínicas de repouso,
orçamentos para internação, contatos com médicos dispostos a dar laudos fraudulentos, cronograma para conseguir interdição judicial. Bruno planejava me declarar demente, me internar à força e liquidar meu patrimônio em 6 meses. A revelação causou explosão de revolta familiar. Meus filhos se levantaram gritando de indignação. Minha irmã chorava de horror. Amanda entrou em choque total, descobrindo que viveu 3 anos com um criminoso que planejava destruir próprio pai. Não pode ser verdade, ela gritava. Não pode ser verdade. Quinta mentira aniquilada, declarei com satisfação de justiça sendo feita. Reproduzi gravação mais comprometedora de todas. Bruno conversando com o cúmplice sobre como acelerar minha morte na clínica. Velhos assim não aguentam muito tempo internados. O problema vai se resolver naturalmente em alguns meses. A reação de Amanda foi devastadora de presenciar. Minha filha gritou como animal ferido, socou o peito do marido repetidamente, chamou ele de monstro, assassino, psicopata. Você ia matar meu pai. Você ia matar meu pai, repetia entre lágrimas de desespero e fúria. Nesse momento de clímax emocional, acionei plano final. Família, chamei a polícia antes da reunião começar. Investigadores especializados em crimes contra idosos estão chegando para prender Bruno e todos os cúmplices dele. Sirenes já eram audíveis aproximando-se da minha casa. 2 investigadores da Polícia Civil especializados em crimes contra pessoas idosas chegaram em menos de 5 minutos, acompanhados de 4 policiais militares. Bruno foi preso em flagrante pela posse de documentos falsificados que carregava na pasta, incluindo procurações fraudulentas que planejava me fazer assinar naquela reunião. Bruno Silva Santos, declarou o delegado Dr. Marcos Pereira, você está preso por formação de quadrilha, estelionato qualificado, falsificação de documentos públicos, apropriação indébita e tentativa de homicídio qualificado. Tem direito de permanecer em silêncio. Algemas foram colocadas na frente de toda a família e vizinhos que se aglomeraram na calçada. A operação policial foi espetacular. Simultaneamente à prisão de Bruno, mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa dele, no escritório da agência de marketing falsa, nas residências dos cúmplices e nas empresas fantasmas que criaram para lavar dinheiro roubado. As consequências legais vieram rapidamente e foram devastadoras para toda a rede criminosa. Bruno foi denunciado pelo Ministério Público por 8 crimes diferentes: formação de quadrilha, estelionato qualificado, falsificação de documentos, apropriação indébita, tentativa de homicídio, lavagem de dinheiro, crime contra idoso com agravantes e organização criminosa. A pena total pode chegar a 25 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Como o crime foi cometido contra a pessoa idosa, há agravantes específicas que impedem progressão rápida de regime e dificultam benefícios como sursis ou liberdade condicional. O contador cúmplice Ademir Silva foi preso e teve registro profissional cassado pelo Conselho Regional de Contabilidade. O despachante Rogério Santos responde por falsificação de documentos e associação criminosa. O advogado corrupto Dr. Marcelo Costa está sendo processado pela OAB e pode ter licença profissional suspensa definitivamente. Consegui reaver R$312 mil dos R$347 mil roubados, através de bloqueio judicial imediato de todas as contas bancárias relacionadas ao esquema criminoso. Justiça determinou venda forçada de todos os bens que Bruno comprou com meu dinheiro. Apartamento novo, carro importado, joias, equipamentos eletrônicos caros. O investigador particular Carlos rastreou cada centavo desviado com precisão cirúrgica. Descobrimos conta offshore nas Ilhas Cayman, onde Bruno mantinha 89 mil reais que pretendia usar para fugir do país após consumar roubo completo. Dinheiro foi bloqueado através de cooperação internacional e será repatriado. Todas as empresas fantasmas criadas em meu nome foram dissolvidas judicialmente. Contratos fraudulentos foram anulados. Procurações falsificadas foram canceladas oficialmente.
Conseguimos limpar completamente meu nome de qualquer envolvimento nas atividades criminosas que Bruno conduziu usando minha identidade. A justiça determinou indenização por danos morais no valor de 200 mil reais, devido ao sofrimento psicológico causado pela traição familiar, tentativa de internação forçada e planos homicidas. Bruno terá que pagar mesmo cumprindo pena na prisão. Minha filha Amanda pediu divórcio imediatamente, através de advogado especializado em direito de família. Conseguimos anular casamento por dolo, comprovando que Bruno se casou com intenções criminosas desde o início. Amanda voltou a usar nome de solteira e está recebendo acompanhamento psicológico para superar trauma. Proteção legal de Amanda foi prioridade absoluta. Conseguimos comprovar na justiça que ela foi vítima de manipulação psicológica e não teve participação consciente nos crimes. Ela não responde criminalmente por nada, está protegida legalmente e pode reconstruir vida sem sequelas jurídicas. Amanda voltou temporariamente para casa comigo para recuperação emocional. Está fazendo terapia intensiva para superar trauma de descobrir que viveu 3 anos com um criminoso perigoso que planejava matar próprio pai. Processo de cura está sendo longo, mas eficaz. Nossa família se uniu mais que nunca depois da tempestade. João e Pedro pediram desculpas por não terem desconfiado de Bruno antes, reconhecendo que minha experiência de vida identificou sinais que eles ignoraram por inexperiência. Agora todos me consultam antes de decisões importantes. Implementei sistema completo de segurança pessoal e patrimonial. Ninguém mais assina documentos em meu nome sem dupla conferência de advogado. Todas as movimentações bancárias acima de 5 mil reais requerem confirmação presencial. Instalei sistema de monitoramento 24 horas na casa. Mudei completamente procedimentos para a proteção de idosos em situação similar. Criei protocolo familiar onde qualquer empréstimo acima de mil reais requer aprovação coletiva dos filhos. Estabeleci reuniões trimestrais para a prestação de contas de movimentações financeiras importantes. A comunidade toda ficou sabendo do caso através de cobertura extensiva da mídia local. História virou notícia de destaque em jornais, rádios e televisão regional. Bruno se tornou símbolo do perigo que criminosos especializados representam para famílias de idosos com patrimônio. Agora outros pais de família me procuram regularmente, pedindo conselhos sobre como identificar genros ou noras interesseiros. Virei referência em proteção familiar contra golpistas, dando palestras mensais no clube, na associação comercial e em grupos de terceira idade da cidade. A melhor defesa, sempre falo nas palestras, é conhecer os sinais. Interesse excessivo em questões financeiras, pedidos frequentes de dinheiro, isolamento gradual da família, pressa em conseguir procurações e, principalmente, qualquer tentativa de questionar capacidade mental do idoso. Bruno tentou me procurar 2 vezes na prisão, através de cartas pedindo perdão e propondo acordo para reduzir penas. Rasguei as cartas sem ler completamente. Homem que trai confiança de quem o acolheu como filho e planeja assassinato não merece segunda chance nem 1 minuto de consideração. O presídio onde Bruno cumpre pena é de segurança máxima, longe da cidade, sem regalias especiais. Ele dividindo cela com outros criminosos condenados por crimes graves, trabalhando na lavanderia por 400 reais mensais, tendo direito à visita apenas 1 vez por mês. É exatamente o destino que merece. Se você é pai, avô ou patriarca de família e quer proteger seus bens e família de aproveitadores criminosos, inscreva-se no canal porque vou compartilhar regularmente mais histórias reais e dicas práticas de proteção. A experiência que adquiri custou caro financeira e emocionalmente, mas pode evitar que outros passem pela mesma traição. Hoje, 2 anos depois do confronto, durmo tranquilo todas as noites, sabendo que protegi minha família, meu patrimônio e meu legado. Bruno está cumprindo pena de 15 anos por organização criminosa e crimes contra idoso. Jamais conseguirá se reintegrar socialmente após ter ficha criminal tão extensa.
Amanda está refazendo vida com dignidade, trabalhando numa escola nova, namorando o rapaz honesto que apresentei através de família conhecida e planejando o futuro longe dos traumas do passado. Ela aprendeu a identificar sinais de manipulação e nunca mais será vítima fácil de aproveitadores. Recuperei 89% do patrimônio roubado e investi em aplicações mais seguras e diversificadas. O dinheiro que sobrou está rendendo bem, garantindo que família tenha estabilidade financeira e que netos futuros tenham oportunidades educacionais e profissionais. Nunca mais vou subestimar minha própria intuição, nem ignorar sinais de alerta por causa de sentimentos familiares. A partir dos 67 anos, aprendi definitivamente que proteger a família às vezes exige medidas drásticas e que experiência de vida combinada com determinação pode vencer qualquer golpista, por mais sofisticado e perigoso que seja. A vingança que apliquei contra Bruno foi perfeita, porque foi legal, completa e exemplar. Ele perdeu liberdade, dinheiro, reputação, futuro profissional, relacionamento familiar e qualquer chance de recomeçar vida honestamente. É destino justo para quem tentou destruir família trabalhadora que só ofereceu amor e confiança. Esta história prova que criminosos podem ser inteligentes e organizados, mas a experiência de vida de um homem íntegro sempre prevalece no final. Bruno subestimou o adversário errado, mexeu com família protegida e pagou o preço completo pela audácia de tentar roubar legado de 5 décadas de trabalho honesto.